Bom, gurizada, então vamos para a questão 13 do simulado, né? Então a primeira coisa que nós vamos analisar é que ele pede quais, respectivamente, tem maior e menor raio. Bom, vamos se ligar que raio tem uma regra de flecha, cresce para a esquerda e para baixo. Só que aqui nós temos íons. Esse é o detalhe da questão. Se nós temos íons, nós não podemos usar a regra de flecha. A gente tem que analisar o quê? Analisar caso a caso. Um dos casos, que é esse que a gente tem aqui, os íons são isoeletrônicos. Olha aqui, ó, o sódio, número atômico 11. 11 prótons e 11 elétrons, mas perdeu 1, 10 elétrons. Magnésio, 12 elétrons, perdeu 2, foi a 10. Alumínio, 13 elétrons, perdeu 3, foi a 10. Cuidado agora, ânion, flúor, 9, menos 1, ganhou 1, foi a 10. O oxigênio, 8, ganhou 2, foi a 10. E o neônio não ganhou e não perdeu, ficou com 10. Então, todos esses caras aqui têm 10 elétrons. Só que 10 elétrons sendo puxados por um núcleo com um número de prótons diferentes. Não esqueçam, o número atômico, o número de prótons indica a carga nuclear que está atraindo esses elétrons. Então, vocês imaginem, todos eles têm 10 elétrons. Um núcleo, 2 elétrons na primeira camada e 8 elétrons na segunda. Todos estão isoeletrônicos do neônio. Só que um núcleo tem 11 prótons puxando, o outro tem 12, o outro tem 13, o outro tem 9, o outro tem 8 e o outro tem 10. Pergunto, qual é o núcleo que aqui dentro tem mais prótons puxando esses elétrons, atraindo esses elétrons para dentro do núcleo? O alumínio. O alumínio tem 13 prótons, 13 cargas positivas atraindo esses elétrons. Quanto mais esse núcleo atrai os elétrons, menor o raio. Então, esta é a regrinha. Isoeletrônicos, ao ter mais prótons, mais puxa os elétrons para perto do núcleo, menor o raio. Logo, o alumínio mais 3 tem o menor raio de todos, porque ele tem 13 prótons puxando o mesmo número de elétrons dos outros. Certo? Bom, mas como ele pede o maior raio primeiro, nós vamos ver aquele que tem menos prótons, que é o flúor. O oxigênio, né? Na verdade aqui, vamos dar uma limpadinha. O oxigênio, ele tem 8 prótons só. Então, ele vai puxar os mesmos 10 elétrons. Não esqueçam que todos aqui têm que puxar 10 elétrons. Só que o alumínio puxa com 13 prótons. Enquanto que o oxigênio com 8 prótons. Então, nós temos aqui uma atração mais fraca. O núcleo do oxigênio acaba ficando mais fraco e deixando os elétrons mais soltos. Então, esse oxigênio aqui vai ter o maior raio. Então, resposta, letra D, Dinamarca. Certo? Então, repetindo, quantos são isoeletrônicos? E aqui eles são isoeletrônicos. Quanto mais prótons, mais atração nuclear, mais puxa os elétrons, mais encolhe, menor o raio. Quanto menos prótons, mais soltos estão o elétron, maior o raio. Ok? Muito bem. Vamos para a questão número 14. Questão número 14 é uma questão de gases, né? Então diz assim, para a realização de um experimento será necessário encher um balão de gás de 16 litros, 4 litros, 127 graus, 2 atm. Nessas, qual desses gases aqui era o que apresentava essas condições? Olha, pessoal, uma questão de gases típica. O que ele me deu? Ele me deu volume, ele me deu a pressão e ele me deu a temperatura. Como R é uma constante, quem é que eu vou ter que calcular aqui? O número de mols. P vezes V igual a nRT. Qual é a pressão? 2 atm. Qual é o volume? 16,4 litros. N eu não tenho, número de mols. R, 0,082. E a temperatura, não esqueçam que não pode ser em Celsius. Ela tem que ser em Kelvin. Dá 400 Kelvin. Fazendo essa continha aqui, pessoal, o N vai ser igual a 1. Nós temos 1 mol do gás.
Ora, mas quem é o N? Quem é o número de mols? É a massa em gramas dividida pela massa da tabela. O que eu quero te dizer com isso? Se ele te deu massa em gramas, tinha que ir alternativa por alternativa, dividindo pela massa da tabela, para saber se dava 1 mol. Hidrogênio, 10 gramas, dividido por 2, que é a massa do hidrogênio na tabela, 5 mols. Claro que para isso tinha que saber a fórmula do hidrogênio. Metano, CH4. Metano é 16. 24 dividido por 16, nós vamos ter aqui um número de mols igual a 1,5. Etano, C2H6. Que nós temos aqui 45, que é a massa que ele deu, dividido por 30 na tabela do etano. Isso vai dar 1,5 também. 64. Ó, tô botando aqui a fórmula. Vou botar esses dois para cá. O SO2, que é o dióxido de enxofre. 64 dividido por 64, que é a massa dele na tabela, dá exatamente 1 mol e é o nosso gabarito. Mas vamos confirmar o último. O acetileno é o etino, é o C2H2. 78 dividido por 26, que é a massa dele. Obviamente, não vai dar 1 mol, vai dar 3 mols. Então, repetindo como é que eu fiz essa questão número 14. Ele me deu todos os dados do PV-NRT menos o número de mols. Substituí e calculei o número de mols, deu 1. Tem que ser 1 mol de gás. E aí ele me deu massas de vários gases. Eu tinha que saber a fórmula desses gases, dividir pela massa de cada um na tabela e ver qual deu 1 mol. E vemos aqui que quem deu 1 mol foi o dióxido de enxofre, que ele deu 64 gramas e é 64 na tabela. Então, letra D, ok? Vamos dar uma limpadinha. Vamos para a questão número 15. Questão número 15, pessoal, muito difícil a questão número 15, né? Então, uma questão do ITA essa aqui, vamos analisar com calma ela, tá? Primeiro, nós temos aqui Eu quero primeiro, antes de mais nada, lembrar vocês que vocês muitas vezes usam nessa questão o raciocínio de um recipiente contendo um balão de gás. Um recipiente contendo só gás, tá? Faz de conta que aqui eu tenho só gás. É óbvio que quando eu diminuo o recipiente, o que a gente tem? Nós temos um volume V. À medida que eu diminuo o volume V, o que acontece? Aumenta a pressão P. Mas isso quando eu só tenho gás no recipiente, tá? Então, nós temos que tomar cuidado que essa questão número 15, ela não fala só gás. Ela te dá um recipiente que contém um êmbolo, né? Aqui um recipiente, ele contém um êmbolo e ele tem um equilíbrio entre um líquido e o seu gás, e o seu vapor. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ó, contém éter etílico no estado líquido em equilíbrio com o seu vapor. Então, nós temos um equilíbrio aqui. Então, o que ele fala a respeito disso tudo? Né? Então, se eu tenho só gás, à medida que eu diminuo o volume, aumenta a pressão. À medida que eu aumento o volume, diminui a pressão. Tá? Então, isso é o que eu tenho quando eu tenho só gás. O que acontece num equilíbrio gás-líquido? Se eu aumentar o volume do recipiente, como ele diz aqui, ó, o pistão é movido lentamente de modo a aumentar o volume da câmara. Eu vou mover o pistão para cima
e eu vou ter um recipiente de volume maior. Tá? Faz de conta que eu movi o pistão aqui para cima e agora o volume do meu recipiente é maior. O que eu estou fazendo ao levantar o pistão? Eu estou fazendo vácuo, pessoal. Eu estou fazendo um vácuo porque eu estou aumentando o volume, estou diminuindo a pressão. Isto causa uma evaporação maior do líquido. O líquido que tinha parado de evaporar, pois estava em equilíbrio com o seu vapor, ele evapora, fazendo com que eu tenha uma diminuição do volume de líquido. Diminui a quantidade de líquido. Observem vocês aqui que eu tinha isso tudo aqui de líquido, agora eu diminuí o volume do líquido, certo? E aumentei a fase gasosa. Agora a fase gasosa é isso tudo aqui. Eu aumentei a fase gasosa. O que acontece? Pessoal, eu continuo, à medida que eu aumentei o volume, o mesmo aumento de volume que eu causei, eu liberei mais gás. Então, o que acontece? Esse gás ocupou esse volume a mais. A mesma quantidade de gás que era necessária para ocupar aquele volume gasoso foi evaporada do líquido. Com isso, o que acontece? A pressão não muda. Ao aumentar o volume, a pressão deveria cair. Mas ela não cai, por quê? Porque o líquido que estava no fundo do recipiente evapora, liberando mais gás, e esse gás compensa esse aumento de volume, mantendo a pressão. Então, atingido o novo equilíbrio entre o líquido e o vapor, a pressão dentro do cilindro diminui. Falso. Falso. Por quê? Porque era para diminuir se fosse só gás. Ao aumentar um volume e tu só tem gás, o gás se espalha. O gás se espalha e bate menos na parede, diminui a pressão. O problema é que nesse exercício, ao aumentar o volume, como tinha líquido no fundo, o líquido evapora e ele gera mais gás e esse gás ocupa este volume que foi criado a mais. Logo, atingido o novo equilíbrio, não diminui a pressão. Vamos ver o número 2. Atingido o novo equilíbrio entre o líquido e o vapor, lembrando que a pressão ficou igual, a pressão 1 ficou igual à pressão 2. Por quê? Porque o recipiente aumentou, mas evaporou mais gás e ocupou esse espaço. Atingido o novo equilíbrio, o produto da pressão dentro do cilindro, ou seja, o produto vezes a pressão 1 vezes o volume 1, aumenta. Então, a pressão do cilindro pelo volume da fase gasosa aumenta. Então vamos ver o volume da fase gasosa. O que eu fiz, pessoal? Levantei o êmbolo. O que aconteceu com o volume da fase gasosa? Que era esse aqui que está em azul e agora é esse que está em vermelho. Aumentou. Então, a minha pergunta é P2 vezes V2, desculpa, em relação a P1 vezes V1. Eles querem que vocês analisem isso aqui. O que aconteceu com a pressão? Se eu disse que eu aumentei o volume, mas o líquido evaporou mais e ocupou o volume que eu criei, mantendo a pressão. Pressão 1 igual a pressão 2. Cortei. Volume da fase gasosa é esse, volume 1. Volume da fase gasosa aumentou. Então, o volume 2 vezes a pressão que ficou igual, ficou maior que o volume 1 vezes a pressão que ficou igual. Então, verdadeira a número 2. Muito difícil de chegar nessa conclusão, mas é verdadeira. Atingido o novo equilíbrio entre o líquido e o vapor, a pressão dentro do cilindro pelo volume, o produto, ela aumentou. Vamos ver a 3. Quando não existir mais líquido, aí é esse caso aqui, quando não existir mais líquido dentro do cilindro, o produto da pressão pelo volume aumenta com o aumento de volume. Aí não, né? Por quê? Porque daí, à medida que aumenta o volume, diminui a pressão e compensa. Então, essa aqui é bem falsa também. Então, essa aqui está falando da fase gasosa só. Na fase gasosa, se tu aumenta o volume, igualmente diminui a pressão. Então, o produto de um vezes o outro não muda, porque se um dobra, o outro reduz a metade. E vai acabar o produto de um vezes o outro ficando igual. Certo? Então, uma questão muito difícil, essa questão número 15, e
É praticamente impossível que as pessoas tenham acertado no dia, ok? Então, gabarito, letra B, apenas a número 2, ok? Vamos dar uma limpada aqui. Bom, vamos passar para a questão 16, então. Uma questão que, em tese, era para ser fácil, mas acabou sendo igualmente difícil, porque muita gente errou, porque não conseguiu interpretar. Ele diz assim, temos um balão de gás, vamos fazer aqui um balão de gás, daqueles que sobem, né, que tem lá, não sei o que e tal. Bom, esse balão de gás tem ar quente. Imagina que eu fiz fogo aqui. O que acontece quando eu faço fogo aqui? Faz de conta que eu fiz uma chama aqui e tal. Bom, o ar quente, o que acontece quando eu esquento, eu aumento a temperatura? Então eu tenho aqui uma fotografia do que acontece lá dentro. Vamos fazer aqui. Eu tenho aqui um pedaço desse balão. E ele tem lá, vamos dizer aí, um número de moléculas. Tá? Vamos botar aqui esse número de moléculas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Se eu disser que eu esquento, as moléculas aumentam a energia cinética e se afastam. O que vai acontecer com isso? Vou continuar olhando para o mesmo lugar do balão, faz de conta. Eu tenho o mesmo lugar do balão. Como as moléculas se afastaram, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, olhando para o mesmo lugar, como se eu tivesse congelado a imagem no mesmo lugar, as moléculas se afastaram, eu vou ter menos moléculas aqui. Elas estão mais longe agora. Ó, faz de conta que dessas 5, 4 acabaram saindo daquele foco, daquele lugar do balão que eu tinha congelado. Então vocês imaginem como as moléculas estão se afastando dentro de um mesmo pedaço do balão. Elas se afastaram, eu vou ter mais ou menos moléculas no mesmo lugar. Menos, porque elas se afastaram. Elas estão mais longe uma da outra, então dentro de um mesmo pedacinho de volume eu tenho menos moléculas. O que isso indica? Se eu tenho menos moléculas, eu tenho menos massa no mesmo volume. O que aconteceu? A densidade diminuiu. Ao aumentar a temperatura, as moléculas se afastam. E se as moléculas se afastam, o que cai? O que diminui? A densidade. Diminuiu a densidade do gás. E como ele fica menos denso do que o ar, o balão sobe. É isso, pessoal. Eu aqueço o ar para que as moléculas se afastem e fiquem menos denso. O balão aumenta de volume. E o que acontece? Ele sobe porque o ar está quente, o ar está menos denso. Certo? Bom, mas em vez de dizer no exercício que diminuiu a densidade quando tu aumenta a temperatura, quando tu aumenta a temperatura diminui a densidade, ele disse que nós temos menos moléculas de ar por unidade de volume. O que aconteceu? As moléculas podem ser as mesmas dentro do balão, mas o volume aumentou. Então, se o volume aumentou e as moléculas são as mesmas, tu tem menos moléculas por unidade de volume. É o que aconteceu aqui, certo? Então a resposta é letra B. B. Dentro do balão há menos moléculas de ar por unidade de volume. Isso significa o seguinte, elas se afastaram e elas estão ocupando um maior volume, mas o mesmo número de moléculas, dá menos moléculas por unidade de volume. Questão que acabou sendo difícil pela semântica, pelo tipo de frase que ele escreveu, ok? Então, vamos adiante. Vamos dar uma limpada aqui. Vamos para a questão 17. Questão 17. Dados os pontos de ebulição dos 3 primeiros ácidos monocarboxílicos, é correto afirmar. Pessoal, vamos observar a diferença. Quando ele pede pontos de ebulição, ordem crescente, a primeira coisa que a gente tem que ver é ponte. Então está aqui, OH tem uma ponte, OH tem uma ponte, OH tem uma ponte. Este CO, para quem lembra, é um C dupla O. C dupla O. C dupla O. Ou seja, carbonila, C dupla O, um tico para fora da cadeia polarizando. Também tem. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. O que eu quero que vocês entendam é que os 3 grupos funcionais são idênticos.
Então não é isso que está fazendo a diferença. Os três têm dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Dipolo permanente no CO e ponte de hidrogênio no OH. O que está fazendo a diferença aqui é o tamanho da cadeia, pessoal. Um carbono, dois carbonos e três carbonos. E aumentar o tamanho da cadeia, vocês lembram lá que quando aumenta o tamanho da cadeia, e cadeia carbônica é apolar, e se é apolar é dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Quando fica para definir nos dipolos induzidos é o velcrinho. Aqui tem um velcrinho, aqui tem maior velcro, aqui tem maior velcro ainda. Então, à medida que aumenta a cadeia, aumenta os dipolos induzidos, nós temos então o maior ponto de ebulição. Então, a maior cadeia, na terceira, implica maior atração por Van der Waals do tipo dipolo induzido. Lembra que forças de Van der Waals podem ser dipolo induzido para cadeias, para coisas apolares, e dipolo permanente para quando tem um elemento eletronegativo. Então aqui, quem está definindo é o tamanho da cadeia. E quanto maior a cadeia, mais dipolos induzidos, mais forças de Van der Waals, maior o ponto de ebulição. Quem marca a letra A, culpa as pontes de hidrogênio, porque ponto de hidrogênio é mais alto, os três empatam nas pontes de hidrogênio. Os três empatam no dipolo permanente. O grupo funcional é o mesmo, quem diferenciou é a cadeia. Ok? Vamos dar uma limpada aqui. Então, gabarito letra E. Vamos para a questão 18. Pessoal, questão 18, eu dei aula de gases, tem muita gente que não gravou. Quando o cara quer comparar gases, eu vou usar PV igual a nRT para cada um. Só que aqui ele fala em massa, então eu vou abrir o N. Quem é o N? É a massa sobre a massa molar. Eu vou chamar volume do A e massa molar do A, que é o que ele vai querer aqui, nós já vamos ver por que eu estou fazendo isso. Então, repetindo, ele quer comparar o gás A e o gás B. Se ele quer comparar dois gases, ele quer que tu escreva o PVNRT para cada um, cortando aquilo que eles têm em comum. E o que sobrar, nós vamos analisar. Então, aqui, eu já sei que vai sobrar, por isso eu estou botando volume do B, massa molar do B, volume do A, massa molar do A. Vamos ver o que nós vamos cortar aqui. Pela teoria dos gases ideais, volume A, volume B. De dois balões contendo, respectivamente, mesma massa. Cortei a massa. De hélio e metano, sendo que o gás A é o metano e o gás B é o hélio. A mesma temperatura, cortei a temperatura. A mesma pressão, cortei a pressão. E eu sei que R é uma constante universal, é igual para todo mundo. Então, que relação ficou para nós? O volume do gás A é igual a 1, que eu cortei tudo, sobre a massa molar do gás A. O volume do gás B é igual a 1 sobre a massa molar do gás B. Mas qual é a massa molar do metano? 16. Então, o volume A é 1 sobre 16. Já quem é a massa molar do hélio? É 4. Então, o volume B é 1 sobre 4. Então, vocês percebem aqui que o volume A é 1/4, o volume B é 1/4 e o volume A é 1 sobre 16. Então, conclusão, o volume B é 4 vezes maior do que o volume A. O volume B é 4 vezes maior do que o volume A. Conclusão, se o volume B é 4 vezes maior que o volume A, 4 vezes o VA é igual ao volume B. Eu preciso de 4 VA para empatar com VB. E isso está na letra C. 4 VA igual a VB. Ok? Então, resposta letra C. Vamos dar uma limpadinha aqui. E vamos passar para a questão
19. Bom, pessoal, aqui é óbvio, tem umas brincadeiras, né? Vamos cortar as bobagens. Não existe Márcia Chemes nos modelos atômicos. Não existe o Leovegildo Garba nos modelos atômicos, nem o Guilherme Figueroa, nem o Neymar Júnior, né? Então é óbvio que já podia ter cortado isso aqui estava só para atrapalhar. Vamos ver o que diz cada um. Níveis de energia e espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Pessoal, órbitas como níveis de energia. Quem foi o cara que falou em níveis de energia? Níveis de energia é a palavra-chave. Níveis, órbitas é a palavra-chave. Energia quantizada do modelo de Bohr. Então aqui número 8. Comportamento dualístico, onda-partícula. Quem é que falou que o elétron tem ao mesmo tempo comportamento de onda e partícula? Louis Pierre de Broglie. Tamanho relativo e concentração da massa no núcleo. O núcleo é muito denso porque as partículas alfa não atravessaram. E ele é muito pequeno em relação à eletrosfera. Quem disse isso? Rutherford, número 1. Teoria de ligação e montagem de fórmulas de Lewis, pessoal. Lewis é o cara que monta as fórmulas lá. Fórmulas eletrônicas de Lewis, número 5. Divisibilidade e eletricidade do átomo. O átomo é divisível e tem elétron. Modelo de Thomson, número 6. Probabilidade de encontrar o elétron, o último modelito lá, o de Schrödinger, número 3. Então, com isso, 891563, letra D, Dinamarca. Esse é o gabarito da questão 19, ok?